a gravar no computador. A gente está gravando agora também no meu computador também, além, vai ficar disponível também lá no YouTube, mas depois eu vou fazer uma edição especial para disponibilizar para todos que não puderam estar nos acompanhando hoje ao vivo. Então, agradecendo a todos, eu passo diretamente a palavra para o professor Almir para ele dar início à apresentação. Por favor, professor Almir. Ok, muito obrigado, meu prezado amigo, professor Hélio Dias, fundador baluarte do IVPESP. Muita honra. 12 anos atrás, que passaram muito rápidos, estamos juntos no IVPESP. É uma iniciativa pioneira e muito exitosa. Muito obrigado pela gentileza do convite e quero agradecer também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Espero que os 30, 40 minutos nós consigamos aproveitar bem esse período. Eu gostaria de compartilhar um assunto que nós vamos apresentar rapidamente, porque o tema gestão empresarial ele é um tema muito amplo. Então, nós tivemos que delimitar para não ficar também divagando e temos que tirar proveito de todos os momentos que a gente pode. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse nosso assunto. Eu acredito que já esteja compartilhando. E, primeiramente, nós temos esta pauta que gostaríamos de seguir. Lógico, 10 itens. Poderíamos imaginar que 40 minutos seria pouco, mas nós vamos procurar ser o mais objetivo possível. Então, um pouquinho sobre mim, produção, alguma coisa que a gente fez, quem é o gestor, dinheiro na mão do gestor, significado de uma empresa, um denominador quase comum entre alguns aspectos de valor e de lucro, comparando lucro versus valor, um exemplo bastante simples, e depois razões para que o valor de mercado seja diferente do valor patrimonial de ações. Uma síntese fechando, tá bem? Então, eu gostaria, o meu currículo está disponibilizado quando foi feito o convite, que não precisamos ficar aqui tomando tempo, com muita honra, o professor Hélio já então sintetizou também. Algumas obras que nós participamos, como na área de gestão, tanto pequena e média empresa, avaliação de investimento, gestão empresarial, gestão financeira de patrimônio, finanças pessoais, são trabalhos que a gente vem fazendo na academia e fazendo com muito gosto também em termos de pesquisa, né? Depois, quando nós procuramos sintetizar gestão empresarial, eu imaginei que isso aqui é um curso de administração de empresa, 2.700 horas, quando havia limite de carga horária recomendada pelo MEC, e ainda temos aí um MBA que demora mais ou menos umas 1.000 horas, com trabalhos e atividades, um pós-graduação, um mestrado, doutorado, umas 2.000 horas. Claro que vamos falar em 40 minutos, vamos focar na palavra valor. Por que focar na palavra valor? Porque nós entendemos que uma empresa tem que ter um propósito. E esse propósito, eu deixaria a pergunta no ar para nós respondermos bem ao final. Deve ser gerar lucro? Deve ser gerar valor? Lucro para quem? Valor para quem? Então, esta é a pergunta que nós queremos tê-la respondida até o final desta nossa pequena apresentação. E aí, quem é o gestor? Bem, o gestor do quê? Se nós estamos falando de uma empresa, de uma organização, estamos falando de um sistema. E todo sistema, ele tem 4 partes fundamentais, pelo menos. Ele tem o seu objetivo, seu propósito, sua razão de ser. Tem os meios para poder chegar no seu objetivo. Tem um ambiente interno, ambiente externo, jacarés, capivaras, bichos, etc., competidores querendo te pegar no ambiente. E tem a administração que forma a base. Nós estamos falando quem é esse gestor que precisa gerenciar a empresa, harmonizando os recursos financeiros, harmonizando os recursos humanos e harmonizando o resto, o ambiente de maneira geral. Então, esse gestor ele tem que fazer esse seu papel na base de um sistema chamado empresa, que pode ser outra organização. Gestão empresarial é o tema, poderia ser uma fundação, poderia ser um instituto, poderia ser qualquer organização, inclusive sem fins lucrativos, obviamente. Ora, o gestor, ele vive tomando decisões.
E, ao tomar decisões, as decisões são sempre tomadas em um ambiente de certeza, o que já se sabe o resultado, não tem aí grandes méritos. Ambiente de incerteza, totalmente perdido, pode dar qualquer coisa. Mas não é nenhuma coisa nem outra que de fato importa muito. O que mais importa para o gestor e para as decisões que são tomadas de natureza estratégica é que normalmente são decisões em condições de risco. Decisões em que o resultado geralmente virão no futuro. No futuro em que as circunstâncias geralmente mudaram. Tá certo? E essas decisões, elas sempre impactam. Porque são decisões sobre pessoas, decisões que na empresa, vamos chamar sobre receitas, sobre qualidade de produto, sobre o cliente, enfim, são decisões que normalmente vêm ao encontro da empresa ou vêm de encontro da empresa. Às vezes vem ao encontro e ajuda ao seu propósito e objetivo, e vem de encontro e só falta dar uma trombada e até prejudica, derruba, destrói valor. Então, esse gestor, esta figura com esta incumbência. E aí nós vamos encontrar que, dentre esses elementos que nós nos referimos, recursos humanos, recursos financeiros e o resto, o ambiente de maneira geral, nós vamos encontrar aqui o dinheiro e o gestor. Ora, dinheiro, ele sempre está no meio das confusões e no meio das soluções. E o dinheiro, ele serve para quê? Quando a gente estuda economia, numa das primeiras aulas de moeda, crédito e bancos, aprende-se que o dinheiro tem como finalidade, instrumento de troca, instrumento de medida de valor, instrumento de guarda de valor. Bom, guarda de valor hoje não se conta mais que haja ainda ninguém guardando moeda, mas vamos imaginar também como instrumento de troca, instrumento de medida de valor, denominador comum, naturalmente, e o instrumento que se refere a investimentos. Muito bem, fica muito compatível. E este dinheiro, ele quase sempre, ou quase sempre, não, sempre, ele tem uma origem. Ele vem de algum lugar, ele não cai do céu, ele é raro, ele é escasso, e o dinheiro, ele sempre tem uma origem que pode ser própria ou de terceiros. Não tem outra, podemos sintetizar aqui. O dinheiro é próprio de terceiros. E esse dinheiro, ele só serve para produzir satisfação, na medida em que eu estou colocando esse dinheiro a serviço de um processo, de um sistema. Então, ele vai gerar satisfações. Satisfações para quem? Ou nós vamos gerar uma satisfação própria, ou vamos gerar uma satisfação para terceiros. Quer dizer, e aí nós vamos encontrar, na origem, nós podemos ter dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros, e na satisfação produzida por ele. Satisfação própria, satisfação para terceiros. Ora, se nós tivermos o dinheiro que seja próprio, gerando satisfação própria, é como se eu pegasse meu dinheiro, vou fazer uma compra, vou dar uma volta no mercado, vou fazer uma viagem. Eu estou gastando, só tem que ter disciplina financeira para não gastar tudo. Quer dizer, não antecipar todas as minhas satisfações. Mas o dinheiro próprio e benefício próprio é você racional, você realmente o comedido e buscar a minha máxima satisfação. Ora, numa segunda possibilidade de o dinheiro próprio gerando satisfação para terceiros, vamos imaginar que eu pego aqueles 22 boletos que eu tenho aqui de casas que protegem criança, protegem animais, protegem passarinho, protegem tudo mais, e queira pagar 22 boletos que eu recebo por mês. Daqui a pouco eu vou virar também, eu vou criar um boleto para pedir também doações. Então, naturalmente que eu vou racionalizar. Então, porque o meu dinheiro é próprio, eu estou gerando satisfação para terceiros, o meu coração pede que eu assim faça, mas eu vou procurar ser racional, comedido, e vou gastar o mínimo possível, vou depositar o que eu puder dentro do meu orçamento, as minhas possibilidades de contribuir com o meu orçamento próprio, gerando satisfação para terceiros. Muito bem. Terceira combinação do dinheiro que vem de origem própria ou de terceiros. Para produzir satisfação própria ou para terceiros, é pegar o dinheiro de terceiros produzindo satisfação própria. Ora, é preciso tomar cuidado. Cuidado, porque aí vem bem ao encontro da palavra ética, valor, juízo de valor, né? Quer dizer, é preciso tomar cuidado para não esbarrar o dedo no pudim, porque eu estou pegando dinheiro de terceiros
e gerando satisfação própria. Dinheiro de terceiro gerando satisfação própria. Então, nesse caso, é como se diz no interior. Quando a pólvora é alheia, a gente atira até na sombra da caça, não é? Tomar cuidado. A quarta combinação que de fato importa, interessa para aqui a nossa conversa, é esse dinheiro que é de terceiros usado para produzir satisfação para terceiros. E agora? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de alguém que precisa ter uma visão 360 graus, alguém que precisa ter conhecimento, ter competência, ter ética. Estou falando do gestor. É desse gestor que eu estou me referindo, que ele vai conduzir uma empresa. E esta empresa, pergunto, esta empresa, na realidade, ela está tendo significado para várias pessoas, para vários players, vamos dizer assim. Para o investidor. No momento em que você resolveu criar uma empresa ou participar de uma empresa, você passou a ter agora um CNPJ para chamar de seu. Neste momento, você precisa compreender que é uma segunda pessoa. Se você montou uma empresa, agora é um CNPJ que, independente do seu CPF, agora é uma segunda pessoa, pessoa jurídica. E por que você se motivou a fazer isso? Você quer ser empreendedor? Porque você quer produzir satisfação para o mundo? Tudo isso pode estar realmente sendo verdadeiro. Mas o principal motivo é que você quer maximizar a sua satisfação. E quando você quer maximizar a sua satisfação, do ponto de vista de maximizar a sua riqueza, seu patrimônio, você aceita assumir um CNPJ que vai enfrentar riscos de natureza operacional, de natureza financeira e uma série de outros aspectos do mundo, do ambiente da tua empresa. Primeiro ponto, não é só dizer eu vou montar uma empresa para aumentar o meu patrimônio. É muito bonitinho, é muito fácil se fosse assim. Você precisa levar em conta os colaboradores, ninguém faz nada sozinho. E os colaboradores que no primeiro momento dizem a empresa significa emprego e salário. Isto aqui é simplório demais. Os colaboradores, eles precisam ter numa interação com a empresa, por intermédio de um gestor que faz a gestão empresarial, eles precisam ter uma oportunidade de realização pessoal e profissional. Eles precisam ter perspectiva, eles precisam ter orgulho de trabalhar na empresa, admirar e respeitar a empresa. Então, é muito mais do que simplesmente receber um salário no fim de um mês e dizer que tem um emprego. Ele tem que se orgulhar desta empresa. Bancos. Ora, bancos também. Como é que um banco encara uma empresa que não é uma empresa bancária? Só para tomar como um tomador de recursos? É simples. No passado se dizia que o banco atribui crédito para quem consiga demonstrar claramente uma situação econômica, uma situação financeira que não precise de dinheiro. Portanto, uma ironia, não é? Ora, uma certa feita, dando aula num grande banco, eu disse que esse papel, essa questão de o banco dar dinheiro para quem demonstrasse que não precisava de dinheiro estava com seus dias contados. Porque o banco precisaria tratar a empresa como uma parceira para crescerem juntos. E eu fui, naquele momento, um pouco criticado por alguns alunos, na época, gestores, gerentes de agência. Tempos depois, eu voltei no mesmo banco para dar uma aula para, de novo, nível de gerência de agência, que alguns meses depois. O banco já tinha mandado embora umas 10 mil pessoas, e quando eu falei essa mesma coisa, alguém disse assim, exatamente, professor, é isto mesmo. Eu falei, muito bem, há 10 anos atrás, ainda havia aqui uma ótica que não era considerada verdadeira, esta que eu estou considerando a empresa como parceira do banco. E é isso que se deve levar em consideração. O cliente. O cliente, para quem resolveu ter o CNPJ para chamar de seu, tem que ser tratado como sua excelência. O cliente é o cliente que faz você abrir e faz você fechar a sua porta. Ele quer ser paparicado, o cliente precisa ser respeitado, mas ele quer atenção, ele quer respeito, ele quer empatia, né? O concorrente. Esse concorrente, você pode imaginar todos, de maneira geral, imagina o concorrente como apenas um competidor. Um competidor que vai perturbar, que vai te ameaçar. O
competidor chamado concorrente é que vai assegurar a existência de alguma coisa chamada mercado. E é o mercado que não aceita desaforo. O mercado faz com que você esteja vigilante, a palavra de ordem, vigilante o tempo todo, como gestor. Você não pode baixar a guarda, porque o concorrente te passa a perna. Então, e te mantém vigilante e mantém a razão de ser de mercado. Sem mercado, você se acomoda na condição de um, vamos chamar assim, de um camarada que compete sozinho no mercado, um monopólio, que hoje você pode estar bem, mas se o mercado te ameaça, ser monopólio vai te ameaçar muito mais, vai morrer mais tarde e muito provavelmente muito pior. Os fornecedores te garantem a parceria, quer dizer, não é só negócio. Aqui você tem a montante, você tem o fornecedor, a jusante, você tem o cliente e a empresa está no centro. Ela é uma conexão muito saudável, muito exitosa. E, portanto, esses fornecedores é que te garantem você não precisar verticalizar. Os competidores te permitem usar as vantagens comparativas. Alguém que tem mais especialização, produzir melhor e fazer com que você terceirize aquilo que você não tem tanta competência e consegue usufruir de economia de escala no quintal do teu vizinho. Excelente. E a sociedade em geral? Só emprego e renda? Não. A sociedade em geral, sim. Ela encara a geração de emprego e renda como algo fundamental, mas ela encara uma empresa como alguma coisa que precisa ter reputação, uma marca, aspectos ambientais, que precisa também trazer alguma coisa que a sociedade queira aquela empresa na sua região, na sua cidade, no seu bairro, e assim sucessivamente. E o governo? É só para arrecadação? Em princípio, é mais ou menos um senso comum, mas não é correto. Porque o governo, na realidade, tem a sua relação em que a empresa significa para o governo lato sensu. O governo não produz nada, o governo é apenas uma caixa de passagem. Portanto, o governo arrecada sim, mas ele arrecada porque é aqui que se dá a fase econômica, o aspecto produtivo da economia. É aqui onde nós encontramos, na realidade, o segmento que paga salários, paga aluguéis, paga juros, paga lucros, gera renda e gera produto. Esse produto que vai para investir mais, vai para consumo, vai para exportar. E a renda, que novamente gera também a sua renda, que vai para consumo, vai para poupança, para mais investimentos. Quer dizer, então a empresa é muito mais do que apenas uma fonte arrecadadora. O governo tem que encarar isso dentro de suas políticas econômicas. Agora, em tudo isto, eu diria um denominador quase, entre aspas, quase comum. Por que quase comum? Onde está esta palavra quase? Quase, porque todo mundo tem interesse. Nós chamaremos isto aqui todos de partes interessadas, stakeholders, como se chama hoje. Não? Então, essas partes interessadas, todos eles têm interesse, mas são interesses que às vezes são conflitantes. A mesma maneira que o cliente quer normalmente um preço mais barato, quer condições de pagamento mais razoáveis, pagar no prazo mais longo, ao mesmo tempo o fornecedor quer também um preço mais alto, pagar no prazo mais curto, e aí já entrou um conflito. Novamente o banco tem uma taxa mais alta, um spread mais alto, e aí novamente um outro problema, o banco está querendo cobrar mais, e a sociedade de maneira geral quer um ambiente harmônico, um ambiente controlado do ponto de vista de sustentabilidade, e o governo quer mais imposto, e o colaborador quer ganhar mais salário. Como é que fica tudo isto? O concorrente quer que você se ferre mesmo, né? Então, tudo isto significa que o investidor está querendo mais lucro. E aí fica, como é que fica esse conjunto de partes interessadas com objetivos e interesses conflitantes? O denominador quase comum é valor. É valor por quê? Quando você atende convenientemente teu colaborador, convenientemente teu fornecedor, convenientemente os bancos, convenientemente a sociedade, convenientemente o cliente, o investidor fica feliz e o concorrente fica apavorado. E corre para se aperfeiçoar e todo mundo ganhar na sociedade. Isso significa gerar valor. Tá certo? Então, neste momento, o denominador quase comum é valor,
que procura ser efetivamente o foco para o qual a empresa deve direcionar. E aqui nós vamos perceber alguns aspectos, eles são de várias maneiras colocados. Eu vou colocar rapidamente alguns. Por exemplo, por que lucro contrastando com valor? Do ponto de vista temporal, vamos chamar assim, o lucro é passado, já deu. Chegou 31 de dezembro, se avaliou, 31 de dezembro, teve um lucro. Ora, e agora, como é que eu vou contrastar isto? E valor em relação a isto? Você precisa levar em conta que este passado, sim, mas também levar em conta o futuro, em que esse lucro gerado ele ofereça condições de mais lucro no futuro, de crescimento da empresa, de geração de caixa, enfim, focar num cliente satisfeito e todo mundo feliz. Então, o passado, sim, mas também o passado e o futuro. Então, não estou olhando só para o passado, e o lucro é o passado, já aconteceu. Eu estou olhando no retrovisor do veículo. Quanto à questão prazo, tempo de prazo da minha gestão. Curto prazo, o lucro está sempre assim, eu avalio trimestral, mensal. Mensal, trimestral, semestral, anual. Quando eu estou falando de valor, eu estou vendo no curto prazo, sim. Estou vendo um planejamento de curto prazo, em períodos, obviamente, mas estou vendo de longo prazo, um período de uma visão muito mais, digamos, em que vai mudar cenários. Tem economias que até durante o jogo a regra do jogo muda. Não é muito comum, mas tem algumas economias que isso acontece. E a empresa, por intermédio do gestor, precisa colocar todas as suas ações de curto e longo prazo numa palavra, que eu digo adaptabilidade. Porque que vai mudar, vai. E aí, se ela não tiver agilidade para adaptar a essas novas regras, as novas condições que a própria sociedade, o próprio mercado exige, não só questões de governo, quer dizer, a empresa não vai sobreviver. Então, é preciso pensar no curto e no longo prazo. Do ponto de vista do lucro, teria sido uma gestão que deu certo? Sim, não, pode ser que sim, pode ser que não. Ora, quando eu estou falando de valor, eu estou falando de uma gestão de risco, estou falando de uma gestão de governança, eu estou falando de um mapeamento de riscos que a empresa sempre convive e vive com este mapa. Estou falando de regras claras de comunicação interna, externamente, com toda a comunidade. Eu estou falando de comunicação transparente. Eu estou falando de regras claras de compliance. Eu estou falando de uma empresa que quer se manter, crescer e perpetuar, se possível. Tá certo? Não com os mesmos donos, não com os mesmos gestores, obviamente. Aspecto tangível. O lucro tangível. Eu vou lá, eu tive o lucro de tanto, eu conto e está ali. A contabilidade de hoje, já não é de hoje, já vem há algum tempo lidando com dificuldade como contabilizar o intangível. Porque o intangível significa dizer que nós estamos colocando coisas que eu traduzo, eu monetizo, como reputação, como imagem, como a força da marca, mas isso não está contável, eu não consigo colocar na ponta do lápis necessariamente. E tudo isto conta, porque no final do dia é levado em consideração. O lucro é uma percepção um tanto imediata. Às vezes você vê os analistas dizendo rapidamente lucro por ação, tal, e a empresa sobe um pouco o valor da ação na bolsa, mas eu estou dizendo que o valor é uma gestão estratégica. É uma gestão estratégica que está precisando atender aquele imediatismo, lucro por ação, aqueles aspectos associados ao preço da ação na bolsa e tal, mas eu estou precisando que a empresa não só conceba estratégias, mas também aplique, implemente estratégias. Precisamos que a empresa tenha uma cultura organizacional de planejar, de controlar. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava fazendo minha livre docência, e dentre os aspectos de o que contribui para criar valor, eu fui encontrar que uma cultura de planejamento e controle financeiro faz com que o mercado acredite mais quando você projeta fluxo de caixa da empresa para fazer um valuation. Quer dizer, então, essa cultura organizacional de planejar, controlar, etc., é um fator que é percebido positivamente pelo mercado. E mais, a questão de inovação, intraempreendedorismo, tudo isto conta nessa percepção estratégica. E quase ao final deste ponto,
eu queria, do ponto de vista de interesse dos investidores. Os interesses dos investidores, ali no final dos anos 80, 90, surgiram lá alguns pesquisadores, Alfred Rappaport e outros mais, dizendo que a empresa existia para produzir valor, já começava a ideia de valor, porque então era lucro, lucro, lucro. Valor para os proprietários, valor para os acionistas. Ora, com o passar dos anos, nós estamos percebendo que, sim, para os investidores, precisamos lucro, sim, para os investidores, precisamos atender os interesses dos investidores, mas também das demais partes interessadas. Portanto, quando eu coloco lucro e valor, eu preciso perceber que eu não estou execrando o lucro, ele é necessário. Quando o John Elkington fez lá o tripé da sustentabilidade, o Profit, People e Planeta, o primeiro é o Profit. Quer dizer, é necessário que haja lucro, só não pode ficar aí no lucro. Eu tenho que pensar muito mais amplamente para poder atender a todas as partes interessadas. Eu vou dar um exemplo simples, aqui eu não quero tomar tempo, porque número geralmente é um pouco chato, mas vamos lá. Eu resolvi ter um CNPJ para chamar de meu, e vocês que estão assistindo também. Então, estou começando, neste momento, em T0, final de um ano para começar o ano que vem vivendo com esse meu CNPJ. Eu criei uma empresa com R$1.000, 1.000 ações. Valor patrimonial, que é o patrimônio dividido pela quantidade de ações, R$1. Esse dinheiro está todinho no caixa, porque acabei de criar a empresa. Ok? Muito bom. Por enquanto, nada. Agora, vamos lá. Vamos entrar no primeiro ano de atividade. A empresa começou. Viveu o primeiro ano, já gerou um lucro de 200. Muito bonito, um lucro de 200. Agora, e obteve um empréstimo de 1.000. Já tinha 1.000, dobrou agora os seus investimentos com dinheiro de terceiros. Primeiro era próprio, agora também de terceiros. E como ficou agora? Nós fechamos 31 de dezembro do primeiro ano de atividade da empresa, onde ela tinha um capital de 1.000, agora teve um lucro de 200. Agora já tem 1.000 mais 200, tá certo? E pegou um empréstimo de 1.000. Então ela já tinha um investimento de 1.000 que estava no caixa anteriormente, agora tem 1.000 que é de capital, 1.000 de empréstimo, 200 de lucro, 2.200. A empresa já está com um ativo maior, isso aqui já é ativo total ativo, né? Então, e aqui vamos lá. Como é que eu olho para o dashboard do gestor quando pega essa empresa bem simplificada? O valor patrimonial, que era de R$1, porque era 1.000 dividido por 1.000 ações, agora virou 1,2, 1,20. Por quê? 1.000 de capital mais 20 de lucro, 1.200 dividido por 1.000 ações, 1,20. Mas, por acaso, embora seja uma empresa simplificada, ela tenha um valor de mercado das suas ações. Ora, e agora o valor de mercado está 1,50. Por que estará 1,50? Eu poderia fazer algumas perguntas. O que estão vendo aqui que eu não estou vendo? Ou será que eu não estou vendo? Ora, esse valor de mercado de 1,50 pode estar sendo percebido como um potencial de gerar mais lucro, um potencial de gerar mais fluxo de caixa, pode ser a qualidade desses ativos que está me sinalizando. A empresa está pouco endividada, no primeiro ano já gerou 20% de lucro. É muito isto? Aí começa a primeira resposta para uma questão econômica e financeira. O custo de oportunidade deste gestor, desta empresa, que gerou 200 de lucro para um capital próprio, o capital do acionista de 1.000. 200 sobre 1.000 dá 20%. Ora, esse 20% satisfaz? Se ele tivesse ido para o banco e colocado no investimento, no fundo, comprado um LCA, comprado uma LCI, será que não estaria rendendo mais se ele incorrer em risco operacional, gestão de pessoas, concorrentes, entrar nesse imbróglio todinho, só para ter um CNPJ para chamar de seu? Esse custo de oportunidade ele precisa ter em mente, está no dashboard do gestor, do dono, do proprietário investidor. Tá bem? De qualquer maneira, o mercado não é bobo. O mercado está vendo que aquele 1,20, o mercado está disposto a pagar 1,50. Alguma coisa o mercado está vendo importante nisso. Quer dizer, a harmonização das decisões gerenciais está gerando uma percepção positiva para o mercado.
Agora, chegamos no dia 31, que gerou isso, vamos entrar o próximo ano. Só mais um exemplo. Novamente, a empresa gerou um lucro de 300. Ora, gerou 200, agora 300. 300 significa dizer que o valor patrimonial de 1.000 com mais 500, 1.500, dividido por 1.000, dá 1,50. E o mercado já está pagando 3. O mercado, se eu quiser vender uma ação, eu já não vou vender por 1,50, eu vendo por 3. Maravilha! O que o mercado está vendo? O mercado está vendo que com R$1.000 de capital próprio, 500 de lucro, no caso 200 anterior, e 1.000 de capital de terceiros, eu consegui gerar, já em 2 anos, 500 de resultado. O mercado está percebendo que esse negócio é promissor. Ora, quando você vê essas startups, que às vezes sequer geraram lucro e já estão gerando um valor de mercado bastante elevado, normalmente o que está acontecendo não é nenhum milagre. É que está havendo uma expectativa de que no futuro vai gerar montanhas de fluxo de caixa e vai trazer para valor presente, e o valor da ação vai sempre se elevar quando o analista faz esse tipo de raciocínio. Muito bem, então vamos lá. O que está acontecendo para que o valor patrimonial da ação tenha essa diferença em relação ao valor de mercado da ação, vice-versa? O que está acontecendo aqui? Por que isso acontece? Ora, imagem da empresa perante todo o seu ecossistema e a expectativa ou as expectativas dos stakeholders, das partes interessadas. As expectativas do quê? As expectativas de que o governo está vendo que essa empresa está indo muito bem, ela precisa de atenção. Os colaboradores estão se orgulhando desta empresa, está indo muito bem. O concorrente está morrendo de medo, né? Essa empresa está crescendo e está fazendo sombra já. O cliente está ficando feliz. Cliente fiel não existe, mas se você der atenção para ele, ele volta. E isso é muito importante. A sociedade em geral está gostando de ver, os bancos estão gostando da parceria, dão até empréstimo para a empresa e oferecem mais, os fornecedores estão fornecendo com gosto e, naturalmente, o investidor está feliz e está comprando a ação por um preço mais elevado. Portanto, isto significa dizer que as expectativas estão sendo positivas. Agora, que expectativas contam mais efetivamente? Primeiro, geração futura de caixa. Geração futura de caixa, aqui tem, quando eu falo geração futura de caixa, estou falando de 3 figuras de caixa. Estou falando o free cash flow, ou fluxo de caixa livre, tanto para o credor, que é aquela parte que vai pagar contas, o free cash flow para o proprietário, que é para o patrimônio líquido, e o free cash flow para a empresa como um todo. Então, neste momento, eu estou dizendo que a empresa vai gerar, quer dizer, o que conta como expectativa, essa geração crescente de caixa futuro. Outro aspecto que conta é a taxa de crescimento. A empresa vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, e há um período que, quando você faz um valuation, você avalia o valor de uma empresa, há um período em que você calcula ano a ano. E chega num determinado momento que você atribui que dali para frente as expectativas de fazer ano a ano já não são mais satisfatórias, você joga isso como uma perpetuidade, e a partir daquele momento, esse G, que é a taxa de crescimento, conta muito. O Myron Gordon, quando definiu isso lá no fim dos anos 50, uma formulação, que todo valuation hoje aplica isso, quer dizer, o G é um elemento fundamental na fórmula da perpetuidade. Todo mundo que faz valuation sabe muito bem isso, que é a taxa de crescimento. E o custo de capital. Custo de capital aqui, nós estamos falando o custo de capital de terceiros, que é o que o banco está cobrando, o que geralmente é fundamental para o capital de terceiro, para poder a empresa funcionar. O custo do capital próprio, que é o custo de oportunidade do proprietário, e aí tem um mix ponderado, chama custo médio ponderado de capital. Quer dizer, se eu estou levando em conta a empresa como um todo, eu tenho que levar em conta o custo médio ponderado de capital. Se eu quero calcular só a valuation do patrimônio líquido, eu pego o custo do equity, do patrimônio líquido, ou se quer fazer do custo de capital de terceiro, dá para fazer fluxo de caixa de cada empréstimo, você sabe o valor presente de cada empréstimo. Quer dizer, na realidade, esses aspectos, eles estão sintetizando o que nós começamos dizendo, como levantando como hipótese.
Se nós estamos com um dinheiro de terceiros, na condição de gestor, para produzir satisfação para terceiros, como esse gestor deve focar? Em valor e por quê? Porque ele está procurando respeitar os investidores, sim. Ele está procurando, ele é terceiros, ele é um intermediário, como nós vimos. É um cara que tem recurso de terceiros, administrando recursos de terceiros, para produzir satisfação para terceiros, para ele também como gestor, mas fundamentalmente com o objetivo final. Só que para os investidores e mais, para todo aquele conjunto, clientes, colaboradores, fornecedores, banco, governo, concorrente, não deixe ninguém para trás, porque se alguém ficar para trás, ele vai te puxar o tapete. Puxou o tapete, a tua imagem vai se deteriorar ou vai se refletir no aumento da taxa, se for com o banco, vai se refletir em qualquer outro aspecto de imagem, se for com a sociedade, se for com o concorrente, se for com o cliente, e isto vai derrubar o teu valor, porque os analistas vão considerar o valor presente menor. E, portanto, o valor da tua ação vai ser menor e a tua riqueza vai ser menor. Portanto, o valor não prescinde, depende do lucro, mas o lucro sozinho não é suficiente. Por isso que a palavra sustentabilidade, neste caso, assegura a perenidade. Perenidade do ponto de vista do profit, eu prefiro manter o trinômio da sustentabilidade do John Elton, que é o profit, que é o lucro, as pessoas, people, e o planeta, que seria o ecossistema, o ambiente de maneira geral. Quer dizer, aí você tem no gestor uma pessoa preocupada com o seu ecossistema, com o seu papel de conhecer, gerenciar com responsabilidade socioambiental e econômico-financeira e gerencial de maneira geral, e você pode dizer que tem grande possibilidade de ser um gestor bem-sucedido. Tá certo? É isso que eu queria, professor Hélio, dizer para os nossos ouvintes e nestes minutos que me foram concedidos, e muito obrigado a todos. Fico à disposição para eventuais perguntas. Beleza. Deixa eu descompartilhar aqui. Ótimo. Beleza. Ótimo. Excelente didática, hein, amigo? Pelo amor de Deus. Muito bom. Aqui só Obrigado. tem elogio aqui no YouTube. Aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta mais específica. Bom, tem vários comentários, perguntas. A emissão de carbono pode reduzir muito o valor do negócio, Almir? Desculpe. A Daniela Fontana, ela pergunta o seguinte: a emissão de carbono pode reduzir muito o valor do negócio hoje? Sim, claro, pode. Sobretudo com relação às expectativas que se tem no ambiente de maneira geral. Quer dizer, na medida em que a empresa esteja contribuindo, e tem empresa já fazendo propaganda disso, isto faz com que, se a empresa positivamente estiver contribuindo, o valor da empresa tende a aumentar. Se ela estiver contribuindo para atrapalhar o ambiente, é claro que o valor da empresa tende a cair e não de aumentar, com relação ao que a Daniela está fazendo essa pergunta. Obrigado, Daniela. O Celso Miori pergunta: Sr. Almir, não sei se vai tocar nesse ponto, mas sugiro abordar os agency conflicts, administradores versus acionista, coisa que pode destruir muito do seu valor potencial. Conflitos do administrador versus? Administradores versus acionistas. Os acionistas Sim. e administrador, o conflito que pode haver aí entre essas duas partes. Sim, isso é muito importante, porque o acionista, ele, naquela percepção de imediatismo, ele coloca o gestor numa posição bastante cruel. Por quê? Porque, enquanto a sociedade, de maneira geral, está procurando focar na produção de valor, o acionista, a primeira coisa que ele procura saber qual foi o lucro por ação do mês, no final de um mês, no final de um trimestre, no final de um semestre e no final de um ano. E quando o lucro por ação ele é um pouco menor do que aquilo que estava sendo esperado, ninguém vai perguntar o que a empresa fez de pesquisa,
como é que está o pipeline da empresa de projetos, só quer como é que está a cultura organizacional, como é que está a satisfação do seu quadro, só vai olhar para o lucro por ação naquele período. E o acionista fica, digamos assim, pressionando para que o gestor faça esse papel quando a sociedade, de maneira geral, e o gestor deve atender isto, acaba ficando no dilema, e é um conflito. Só que, nesse momento, o gestor precisa procurar atender aos dois, fazer com que, no curto prazo, atenda o acionista e mantenha a percepção, a visão de sustentabilidade no longo prazo. Esse é um papel, para isso ele é gestor, para isso ele fez um bom curso de gestão empresarial, não é? Para ele poder fazer esse papel. Tem aqui o nosso colega também, Simvaldo Origon, que é nosso colega da USP também, que está presente, agradeço aí, e ele também cumprimenta você e a mim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, querido. Origon. Agora, me diz o seguinte, logo no teu início da tua apresentação, você coloca o gestor, né? Quer dizer, a gente tem hoje essa função. Para todo sucesso de tudo que você falou hoje, depende muito da qualidade e da competência dessa pessoa aí, né? No caso, por exemplo, queria comentar um pouco no caso das universidades, em muitos locais, cuja eventual escolha desses gestores normalmente não é feita baseada em todos esses ingredientes de competência e tal. Como é que você vê uma solução para que essa gestão possa ser melhorada quando você tem, eventualmente, recursos humanos, não que não seja qualificado, que não tenha, eventualmente, a expertise, toda essa que você comentou aqui na tua apresentação? Ok. O professor Hélio, na realidade, gestão deve considerar o propósito da organização, da instituição, do sistema, independentemente de saber se o sistema é uma escola, se é uma fundação, se é uma instituição de caridade, etc. O que está se procurando é que haja o máximo de eficácia e o máximo de eficiência, ou seja, ele consiga atingir de maneira mais assertiva os propósitos da instituição, que devem ser claros do ponto de vista de curto, de médio e de longo prazo, e consiga fazer isto com o máximo de eficiência, ou seja, gastando o mínimo possível. Quer dizer, isso é fácil? Isso é difícil? Não, isso não é difícil. O que precisa saber é o seguinte, quando você tem um processo de planejamento, isso a gente aprende nas escolas de administração, nas primeiras aulas, que é o planejar, saber organizar, saber coordenar, saber comandar, saber controlar. Quer dizer, isto precisa ter como resultado destas etapas o aprimoramento. Então, o fato de nós termos universidades, de maneira geral, como sendo administradas por critérios, ou seja, os dirigentes eleitos por critérios outros, às vezes mais acadêmicos, etc., nenhum problema. Basta compatibilizar os critérios de natureza acadêmica, de natureza de levar para a sociedade a percepção da ação da instituição, da universidade, se era o caso, mas, ao mesmo tempo, com os aspectos gerenciais. Eu vou fazer um ponto e vírgula. Eu tenho uma hipótese de que a maior parte da sociedade brasileira, que tem uma juventude acumulada de mais de 5 décadas, ele se queixa hoje do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, respondendo a sua pergunta. Só que se queixa por quê? Sem saudosismo, dizendo que há 30, 40 anos atrás era muito melhor do que hoje. Mas a pergunta que se faz, qual é o diagnóstico que se tem para saber quais são os problemas? Eu não consegui encontrar ainda esse diagnóstico. Quando você pergunta para o professor não é bem valorizado, o professor ganha pouco, o professor é válido? Absolutamente, de acordo, não estou desconsiderando esse aspecto.
Se você perguntar para o diretor da escola, ele fala que não tem jeito, está faltando isso, está faltando ligação com a coordenação, com a parte, com a supervisão, com as políticas e tal. Você pergunta isto para o aluno, isso aqui não é tal, pergunta para a família e tal. Quer dizer, então, tem muitas pontas prováveis. A verdade é que, na minha maneira de enxergar, um dos pontos que eu estabeleceria como hipótese é a gestão das escolas que precisaria ser avaliada. Então, a gestão das escolas hoje precisaria ser avaliado para poder, não estou discutindo o aspecto da forma gerencial, mais dura, mais flexível, não é isso não. Estou falando essa visão 360 graus, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, de tal forma que precise fazer a sensibilização a sensibilização da sociedade e a conexão com a política pública voltada para a educação. E aí, respondendo a sua pergunta objetivamente, vale para todos os níveis, independentemente de ser escolas privadas ou públicas, independente de ser nível superior, independente de ser nível médio, independente de ser pós-graduação, mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Me diz o seguinte, eu participo, né, e você também, de instituições sem fim lucrativo. É uma empresa, tem CNPJ. Tem alguma indicação de como tudo isso que você falou se compatibiliza com esse tipo de empresa, que naturalmente, em princípio, não deveria ter o objetivo no lucro, certo? Mas mais na satisfação das pessoas que fazem parte. Como é que essa coisa ela se encaixa aí? Professor Hélio, uma das primeiras considerações que eu lhe diria é com relação à equipe de colaboradores. Quer dizer, se essa instituição ela tem do outro lado alguém que se interessa pelo que ela está fazendo, o princípio da relevância, alguém sente relevância pelo que essa instituição está fazendo, ela se justifica pelos propósitos. Agora, se os gestores se cercam de profissionais que ele não pode o gestor fazer sozinho, profissionais que se motivem a contribuir de maneira natural com o processo, isso é uma coisa que o sucesso vem assim, eu diria, de maneira também natural. Quer dizer, não precisa forçar. Cada colaborador tem que sentir que está fazendo um papel para ele, porque no final do dia, a satisfação dele é que ele fez um trabalho para ele. Ele olha no espelho e sente que contribuiu da melhor forma possível. E não aquele colaborador que se usa às vezes o chamado pau-mandado, que ficaria numa estruturação muito grande do seu trabalho, o princípio de delegação muito pequeno, e ele não tem autonomia para fazer quase nada e acaba não tendo sequer realização pessoal. A primeira oportunidade que tiver, ele até vai embora. Eu diria, então, nas pessoas principalmente e nos propósitos da organização. E fala um pouco sobre, dentro da questão da gestão empresarial, como que essa transformação que acabou acontecendo agora no início da pandemia, com a questão da tecnologia, do trabalho remoto, tal. Como é que essas novas visões do que está acontecendo, né, que foram, de certa forma, atropeladas aí pela pandemia, elas estão hoje, de alguma forma, influenciando a gestão empresarial? Ótimo. Meu preclaro, professor Hélio, na realidade, a mudança que acelerou e fez com que a pandemia fosse apenas um dos gatilhos, digamos assim, que fez com que em 2 anos as transformações ocorreram de tal maneira que poderíamos dizer em 10 anos, em 2 anos. E as empresas, na realidade, elas estão se adaptando em todos os seus segmentos. Quer dizer, os bancos estão se adaptando a tornar as agências cada vez mais leves com o uso do digital. As empresas estão se adaptando para tornar o sistema de liderança, o sistema não de produção de máquina, equipamento, mas o sistema cada vez mais automatizado com aqueles trabalhos que são repetitivos, os trabalhos que não possam, na realidade, ser tão criativos. Então, a robotização está chegando. Os profissionais de administração estão percebendo que temos ganhos
todos têm ganhos, sem precisar se locomover, quem mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, de 1 hora, 1 hora e meia por dia, ou até 2, para ir e para voltar ao trabalho. Então, seguramente, as circunstâncias estão sendo adaptadas também. Verdade é que as empresas, na minha percepção e pelo que se tem lido, as empresas estão preparando, como as escolas também, as escolas para o sistema híbrido também de ensino, estão se preparando para quê? Isso que já está até cansativo falar de novo normal, para que o porvir, digamos assim, venha, mas não será mais da mesma forma. Daqui para frente, nós temos que nos adaptar com muitas realidades diferentes e, seguramente, eu acredito e sou otimista, melhores, tá certo? Muito melhores, com ganho para toda a sociedade. Me conta um pouco agora sobre a questão que a gente está atravessando hoje no país, né? E que há uma percepção, né, de que a questão principal hoje, né, para que uma empresa, para que eventualmente, seja ela em qualquer setor, seja no governo, seja no privado, como que ela encara a questão da inovação, né? Porque o processo de inovação, eu tenho visto que uma das componentes principais é uma mudança de comportamento das pessoas que fazem parte, né, do grupo aí, né? Essa questão da inovação, você está vendo, por exemplo, no país, que esse tipo de questão da inovação ela está sendo efetivamente desenvolvida nas empresas brasileiras hoje? Eu digo para você, Hélio, que sim. Até porque, com este mundo quase plano, as empresas não têm espaço para ficar esperando no acostamento para que a chuva passe. As empresas têm que entrar na chuva e têm que dirigir na chuva, têm que conduzir na direção do seu alvo, com todo acontecendo. Ora, e a questão da inovação, que no passado você tinha alguma coisa que se desenvolvia no Instituto de Pesquisa Illinois, Instituto de Pesquisa em Harvard, e você adaptava aqui, daqui a 2 anos você ficava sabendo, você acompanha praticamente em tempo real o que está acontecendo no mundo. As empresas não podem ficar na dependência só de governo, obviamente. Portanto, o que poderia lhe dizer é que as empresas têm muito se preocupado com essa questão da inovação, apesar de que registra no país indícios bastante fortes de uma desindustrialização. Mas aí tem um outro ponto que não está na sua pergunta, mas eu preciso incluir, que é justamente o seguinte: o investir, nós começamos a falar hoje de dinheiro, e investir tanto em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, em criatividade, para assegurar a competitividade, para ter adaptabilidade e tudo mais, isso implica pôr dinheiro na mesa. Pôr dinheiro na mesa precisa ter regras claras e regras constantes. Quer dizer, o dinheiro ele é mais ou menos como o vento, ele não entra onde não tem saída, normalmente ele não entra em vácuo. E o que ocorre hoje é a necessidade de regras mais claras, de segurança jurídica, todo mundo fala isso, mas eu faço questão de falar de novo, e acaba atrapalhando muito. Porque quando você investe em inovação, quando você está investindo em competitividade, e está acontecendo em muitas empresas, só não está acontecendo mais por conta da insegurança jurídica dos investimentos a serem feitos. Somente isso. Mas nós temos exemplos importantíssimos que podem ser, inclusive no agronegócio tem exemplos fantásticos que nós temos produzido cada vez mais com menos terra. Quer dizer, isto é um exemplo que todo mundo sabe. Quer dizer, agora, o que é importante é ter condição desses investimentos que a gente faz aqui em inovação, ele consiga ser mais agilizado, mais ampliado, mais incentivado, digamos assim. O governo precisa pôr a mão, para não atrapalhar, digamos. Assim, 2 perguntas finais. A primeira, dado uma empresa X qualquer, qual que é a forma de fazer esse diagnóstico, se ela vai bem, se ela vai mal, e qual que deveria ser o caminho para ela?
Ótimo. Baseado em que você faz esse diagnóstico? Boa pergunta. Uma boa pergunta, Hélio. O diagnóstico de uma empresa, ele é basicamente como se você fosse um médico e fosse se submeter a um diagnóstico, né? Porque a empresa, ela tem seus funcionamentos normais. Quais são esses indicadores de funcionamento normais? Você tem a empresa, a produção, você tem marketing e vendas, você tem gestão de pessoas, você tem finanças. Lógico, aí tem a parte de planejamento, controle e tal. Muito bem. Pronto. Se você pegar esses aspectos e procurar sintetizar como que a empresa está indo em produção, vou dar um exemplo para essa pergunta. Quando você tem digamos, um retorno, que todo investimento a gente busca, em primeiro lugar, um retorno. Você imagina que esse retorno ele seja somente o lucro pelo investimento. Você, olhando num cartesiano, você coloca no eixo das ordenadas, por exemplo, margem, e coloca no eixo das abscissas o giro dos ativos, dos investimentos. Ora, na medida em que você faça isso, você, em economia, a gente tem a curva de indiferença, digamos assim. Vamos chamar isso aqui como uma curva de indiferença de retorno, onde você coloca margem e giro, e margem vezes giro te dá o retorno. Olha o indicador. Você pode ter um retorno de 20%, como aquele exemplo simples que nós apresentamos, e você dizer que está razoavelmente satisfeito. Quando você for olhar ali, você percebe que os ativos giraram uma única vez durante um ano, e a margem de lucro foi de 20%. Quem é que primeiro pressiona a margem de lucro? É a concorrência. A concorrência põe o pé em cima de você e joga essa margem para baixo. O que ocorre? Se você não tiver um processo produtivo que lhe garanta eficiência para agora correr no eixo das abscissas e aumentar o giro do negócio, porque agora você teve a tua margem reduzida, então ou você aumenta o giro, você vai perder retorno. Daqui a pouco você morre. Então, a produção é fundamental para isso. Finanças, é lindo o diagnóstico de finanças, por quê? Porque quando você está falando de finanças, você está falando do oxigênio. Um ser humano não consegue prender a respiração por muito tempo, 2 minutos, nem tanto. Quer dizer, tem que estar permanentemente na empresa inteira. Isso você significa dizer o seguinte: a empresa tem volumes de valores investidos. A qualidade desses investimentos é fundamental. E o que é fundamental? A serviço daquele retorno, a serviço daquela margem, a serviço daquele giro. Tem que abrir isto e verificar nas partes o que está sendo peso morto. Nada é incólume. Ou você contribui para a solução ou contribui para o problema. Se você não estiver contribuindo para a solução, esteja certo que você está contribuindo para o problema. E aí é só uma questão de ir abrindo. Cada uma dessas caixas você vai abrindo. Se fizer uma análise do ambiente, do clima organizacional, fez 3 perguntas, os funcionários vão te dizer o que estão achando da empresa. Quer dizer, aí você tem alguns indicadores, só para dar como exemplo, já do que seria. Isso, aliás, é uma coisa que os MBAs de gestão empresarial, por exemplo, da FIA, que nós conduzimos, faz isso com muito cuidado para permitir que os nossos alunos, quando eles fazem um curso dessa natureza, eles saiam com a percepção de ciclo completo, entendeu? Uma percepção como se estivesse no centro da empresa, olhando em todo o seu entorno e percebendo todos esses aspectos que possam influenciar na construção do seu dashboard, do seu cockpit e tomar decisão. Aliás, todo gestor tem que ter isso, viu, Hélio? Ele tem que ter esse painel de controle, vamos chamar assim, que qualquer luz que acenda amarela, ele já tem que chamar atenção. E às vezes se chama vermelha, se fica vermelha, mais atenção, e se soar uma sirene, aí ele tem que parar e ver de fato o que aconteceu, abrir a caixa preta, né? Quer dizer, tem que acontecer nisso. Bom, deixa eu só para terminar, que a gente já completou aí 1 hora, queria que você falasse um pouco agora
qual que é o papel da FIA hoje nessa questão de administração a nível de Brasil? Qual que é o papel que ela tem tido e o que ela tem realizado? Ok. A FIA hoje é uma instituição que, como nós nascemos com o mesmo ideário da universidade, da FEA, digamos assim, de qualidade, de excelência, a FIA trabalha, nos seus 41 anos que completamos este ano, com o mesmo ideário. Começamos com educação executiva, com consultoria, mas isso tudo é meio. O que nós quisemos que a FIA fizesse como propósito de contribuição nacional? Na medida em que, aí nós estamos falando como colegas da universidade, nós temos a possibilidade de ter professores em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Ora, um professor do Instituto de Física, do Instituto de Química, o laboratório é diferente de um professor do curso de administração. Ora, se o professor de administração ele ficar como dedicação integral à docência e à pesquisa, ele pode ser um excelente pesquisador. A dificuldade que ele vai ter daqui a 5 anos que ele tiver em RD&DP, se não tiver contato com o mundo corporativo, ele dizer para os alunos de graduação como é que funciona uma empresa. Se for um aluno de MBA, ele tem mais dificuldade ainda, entendeu? Se for um pesquisador, um aluno de mestrado ou doutorado, aí realmente ele não sustenta o argumento durante uma aula. Por quê? Porque o mundo esse que nós falamos agora há pouco, em mudanças rápidas e mudanças profundas, exige do professor contato com este mundo corporativo. A FIA é este veículo, através, por intermédio de cursos de hoje, de MBA, pós-graduação, mestrado profissional, consultoria, conecta 77 coordenadores de projetos, que somos professores do lado do Departamento de Administração, com este mundo corporativo, fazendo com que a sociedade ganhe vindo o mundo corporativo para a universidade e fazendo com que a universidade, naquelas 3 dimensões de docência, pesquisa e extensão, vá, por intermédio da FIA, no mundo corporativo. Isso significa dizer, ganha aluno de graduação na nossa faculdade, ganha aluno de MBA para nossas empresas, ganha aluno de mestrado profissional para nossas empresas e com mestrado profissional estrito sensu também para as faculdades, tudo com o nível de excelência que nós aprendemos na nossa gloriosa Universidade de São Paulo, professor. Beleza. E acho que é importante dizer também a grande contribuição que a FIA dá para a própria FEA como um todo, né, na sua infraestrutura e retornos. Né? Eu me lembro a parceria Bradesco com a FIA, né, com a FEA, eles, sim, inclusive, implementaram um auditório, inclusive, dentro da FEA, todos com recursos, fruto de todo esse trabalho. Então, além de tudo isso que você falou, tem todas as eventuais vantagens, porque quando a gente entra na FEA, parece ser um mundo diferente do que é o restante da USP. Né? Porque todos estamos lá dentro. Há uma contribuição financeira direta, na realidade, que a FIA ajuda, quer dizer, bolsos quase que do mesmo paletó. Nós trabalhamos com este propósito, de fazer também as nossas condições de trabalho na FEA também melhores. O computador da minha mesa, a minha sala foi adequada pela FIA. Entendeu? E a sala dos nossos colegas professores também. É isso mesmo, professor. Beleza, então. Professor Almir, mais uma vez, queria te agradecer demais aí a sua excelente palestra. Eu, pessoalmente, também sou físico de formação, mas, de qualquer maneira, aprendi demais hoje na tua apresentação e eu tenho certeza que todo mundo que nos estão acompanhando aqui no YouTube e que vão depois ver esse vídeo devidamente editado, vão poder aprender muito. Então, queria agradecer todos os comentários aqui, de todos, eu vou te passar depois, eu vou copiar eles e te mandar, porque são muitas congratulações de tantas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Agradecer a todos vocês e passar diretamente a palavra para você, para as suas considerações finais, para a gente encerrar esse webinar. Por favor, professor Almir. Muito obrigado, professor Hélio. Bom, primeiramente, quero agradecer a você por essa oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam, nos assistiram, e dizer a todos que o que nós estamos falando aqui foi apenas um pequeno detalhe, um recorte daquilo que é gestão empresarial. Quer dizer, nós, e você perguntou e eu não disse especificamente a respeito, para não fazer
aviso de propaganda, mas um MBA que nós temos de gestão empresarial, que gerou um desses livros nossos mais recentes, tem o propósito, literalmente, de também ajudar o país, ajudar as nossas empresas. E eu digo com muita frequência para os nossos alunos, se nós tivéssemos mais alunos, como temos uma quantidade razoavelmente de alunos dedicados, que escolhe, reserva o seu tempo para fazer MBA, para aperfeiçoar profissional e pessoalmente nesses momentos difíceis, eu diria que nós teríamos uma sociedade num padrão mais elevado, uma sociedade melhor para todos nós. E é isso que eu diria, conclamando a que todos atentemos, que não há lugar nenhum do planeta que comporte 210 milhões de almas. Só aqui nós estamos com essa condição. Portanto, vamos investir aqui, vamos aperfeiçoar nossas condições, nossas habilidades pessoais e profissionais para viabilizar um mundo melhor para nós, nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado, professor Hélio, muito obrigado a todos. Obrigado. Queria só, para finalizar, agradecer a Carolina aqui, que nos ajudou bastante. Muito obrigado aí pela ajuda de todo esse trajeto até a gente chegar hoje aqui. Ela está aqui, então, inclusive, presente. Dá uma aparecida aí, Carolina, para a gente poder, todo mundo te conhecer. Obrigado, Carol. Você também. Obrigado. Olá, obrigada. Até obrigado, a próxima, César. Então. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, tchau.